Próximo isto. Eu já dizia semana passada que havia qualquer coisa no ar de diferente. E quem estava a 10 pontos e agora está a 4, é evidente que olhamos para o Sporting de Braga, que aí vem já no domingo, a debater o problema com o Sporting, e eu começo a acreditar que as coisas são possíveis, não é? Ao contrário daquilo que o Dr. Carlos Barbosa da Cruz prognosticava e já festejava sozinho no Marquês, mas se calhar vai lá ficar sozinho no Marquês porque as coisas não estão para aí viradas, acho eu. Carlos Barbosa da Cruz já está pressionado mais do que nunca este Sporting, o Sporting depois desta vitória do Porto? Boa noite a todos, boa noite Andreia. Pois o Sporting entendeu dar um final hitchcockiano a este campeonato e, portanto, é aquilo que o Nuno disse, é verdade. O Sporting estava a 10 pontos, tinha 10 pontos de vantagem, agora tem 4, mas, como é óbvio, isso não faz do Porto um campeão. O Sporting complicou a sua vida, eu não tenho qualquer dúvida relativamente a essa matéria. O Sporting contra o Belenenses não teve a estrelinha que o Porto esteve neste jogo, com um golo, esse sim, caído do céu, e portanto é legítimo falar de estrelinha e de outros elementos astronómicos. O Sporting neste momento só tem um plano, que é ganhar e ganhar, e portanto o final do campeonato está imprevisível. Ir à frente ajuda, mas como é óbvio o Sporting tem que jogar melhor do que aquilo que tem jogado nos últimos jogos. Eu penso que o Sporting está a ganhar fôlego para encarar esta reta final do campeonato a Leão. E, portanto, as coisas são assim, não há previsões. Não há previsões, registro o otimismo do Porto, até o compreendo, mas por enquanto é o Sporting que vai à frente e que continuará pelo menos até à próxima semana. O resto, ver-se-á. Vamos acompanhar certamente ao segundo cada uma dessas jornadas. Não quero dizer com isto, primeiro, aquela ironia do Nuno Encarnação de que eu já ia para o Marquês. Não é verdade, eu nunca disse isso. Irei na altura própria, se for o caso. E que estas minhas... Eu acho que já não vai. Ou não haverá. E estas palavras não significam de maneira nenhuma que eu não acredite piamente de que o Sporting vai ganhar. Por força de um conjunto de circunstâncias que poderemos analisar, e com certeza iremos analisar durante este painel. O Sporting desceu de rendimento, o Sporting teve jogos mal conseguidos, mas nada indica, antes pelo contrário, que não consiga dar a volta por cima. Ir à frente, apesar de tudo, é um grande conforto. José Manuel Capistanos, estrelinha hoje do Futebol Clube do Porto ou competência da equipa de Sérgio Conceição? Antes de mais, boa noite a todos. Vamos ver, eu preferia ter 4 pontos à frente, 4 pontos atrás e mais 10. Claro que preferia. Bom, mas de facto, em termos de... Mas também eu noto mais sorridente hoje, Sr. Capistano. Diga-se, doutor. Noto mais sorridente hoje. Não, porque foi uma exibição convincente do Benfica. Sim, bom, mas em relação à pergunta que me fez, é assim. O Porto e o Sporting têm muitas estrelinhas, têm andado com muitas estrelinhas, isso é quase uma constelação já, quer um lado, quer outro. Mas o Porto teve um domingo de jogo, eu não vi o jogo todo, vim para aqui e perdi um bocadinho de jogo, mas o gol foi oferecido, toda a gente vê isso, é um gol oferecido, são aquelas coisas que ao Benfica é muito raro acontecer. Já o Sporting também há gols oferecidos, bom, e portanto teve que se chama a sorte do jogo, mas o Porto também faz por isso, é evidente que sim, e luta, e é perseverante, e é estoico e tal. Agora, eu continuo a dizer que quer o Porto, quer o Sporting, realmente este ano estão num ano de excelência em termos realmente da constelação de estrelas. Não sei qual dos dois vai ser mais estrelado no fim. Ainda pode haver um lampejo, mas é um lampejo em relação ao Benfica. Já só para mexido, venha ao diabo e escolha, não é? Sim, é impossível. E acho, portanto, que o Porto está de parabéns porque está a fazer uma reparação brilhante, já está a 4 pontos, já teve a 10. O Sporting, parabéns também porque está a fazer uma carreira excepcional, ainda não perdeu calma. É que ainda não perdeu o Sporting. E por isso, parabéns ao Sporting, parabéns ao Porto, parabéns a todos aqueles que têm feito do futebol em Portugal um espetáculo que infelizmente não está em público, e este ano parece que não vai ter mesmo público. Faz muita falta ao futebol sem público não é a mesma coisa, mas acho que quer um, quer outro,
estão a lutar bem. E o Benfica está na ilharga, a ver o que é que pode acontecer. Às vezes há bamburros. Vamos ver. Vítor Pinto, olhando para o que fez hoje o Futebol Clube do Porto e fazendo também, se calhar, uma comparação com aquilo que tem feito o Sporting, está mesmo em aberto este campeonato? Boa noite, André. Boa noite a todos os elementos do painel e a quem nos acompanha. André, obviamente que sim. É essa a mensagem que temos que frisar, porque estamos na CMTV, as audiências têm sido inacreditáveis graças a esta competitividade exacerbada do campeonato e não há dúvida absolutamente nenhuma que o campeonato está em aberto, só com uma nota que é preciso ressalvar. Todas as jornadas são difíceis. Por exemplo, o Sporting vai ter uma jornada difícil no domingo com o Sporting de Braga, mas o Futebol Clube do Porto vai a Moreira de Cónegos no dia seguinte, só para falar da equipa que está mais próxima do topo, que é o Futebol Clube do Porto, está mais próximo do Sporting. Não há jogos fáceis. Veja-se o que foi hoje o jogo do Futebol Clube do Porto com a Vitória de Guimarães, as dificuldades que teve para conseguir triunfar por 1-0. Portanto, a partir daí, aquilo que temos de estar preparados, em primeiro lugar, é para emoções muito fortes até ao fim do campeonato e aquilo que a dada altura pareceu inevitável, que seria se o Sporting não se transformasse, não mostrasse uma face completamente diferente daquela que mostrou, em termos de eficiência, sobretudo, é verdade. Mas já quantos treinadores foram despedidos porque as suas equipas jogavam fantasticamente, mas os golos não entravam. Portanto, e o Sporting, ao perder pontos, foi o próprio Sporting reabriu o campeonato. E em algo, Rubinho Amorim tem toda a razão, só mesmo se for o Sporting entregar o ouro ao bandido, ainda é muito cedo para se falar para se estar a anunciar a tragédia limina, nem nada disso. Bandido o Sporting não, tem 4 pontos de vantagem. Tem todas, bandido. Não. Eu queria só realçar isto. É que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto visita o Benfica antes do Sporting lá ir. Portanto, independentemente de tudo, mesmo a aproximação do principal rival do Sporting neste momento na luta pelo título, implica uma tensão também para o adversário. O Futebol Clube do Porto não está a ganhar os jogos com facilidade. Portanto, apesar desta ser a melhor série da temporada do Futebol Clube do Porto, em contraste com as dificuldades que o Sporting tem sentido, perdendo 6 pontos nas últimas 4 jornadas, o facto é que o Futebol Clube do Porto também está a sofrer. Portanto, a partir daí, é mesmo uma guerra jornada a jornada, vai ser uma intensidade máxima e, sobretudo, não vai ser possível cometer erros. E eu vou estar à espera, vou estar atento, se a profecia que Paulo Futre lançou ontem da portagem se vai aplicar a algum dos concorrentes pelo título. E isso vamos ter que estar atentos nas próximas nomeações, provavelmente nos próximos jogos e nas próximas jornadas. Se Deus quiser, cá estaremos todos e vamos poder analisar. Agora, que vão saltar... Vítor, já agora explica-nos a profecia do Paulo Futre para quem não assistiu. André. Está com muito delay. O Paulo Futre frisou que qualquer equipa no campeonato português que é favorecida, mais cedo ou mais tarde acaba por pagar a portagem. O Paulo Futre acaba por sofrer mais à frente por essa situação. Daí o Paulo Futre ter frisado que, na opinião dele, o Sporting foi favorecido com o Farense, ou pelo menos aconteceram lances que poderiam ter sido decididos contra os interesses do Sporting. E o Paulinho marcou a posição dessa maneira. Ele entendeu aquilo como uma situação específica de lances. Eu, por exemplo, interpreto de outra maneira. Interpreto como sendo atuações de árbitros em determinados jogos. E já vimos esta temporada, não preciso estar a dizer, o Dr. Carlos Rosa Cruz, o Dr. Nuno Encarnação e o Sr. José Manuel Capristano, de cabeça apontam já casos desses, arbitragens que em alguns momentos foram cirúrgicas para alguns clubes. E creio que já tocou a todos. Portanto, vamos ver as portagens, quem é que vai ter que tirar a tiquê, quem é que vai receber a cartinha em casa para pagar a multa. Vamos ver isso nas próximas jornadas, mas sempre a Andréia partindo da profecia de Paulo Futre, e ela amanhã estará cá à noite na CMTV para defender essa profecia e se calhar dar alguns dados novos. Atenção. Temos que algumas profecias possam de alguma forma prejudicar o percurso do Futebol Clube do Porto? Não, eu espero que a minha profecia esteja correta, a tal do Natal atrasado, porque ainda há umas semanas o Carlos Barbosa do Cruz morava num T10, hoje está num T4 e espero vê-lo num T0 em breve, que é sinal que a coisa de facto encurtou. E por isso essa minha profecia, que tanto foi discutida aqui, a dizer que o Natal não chegava este ano. Nuno, você não é meu amigo, daqui a pouco transforma-me num sem-abrigo, não é? Portanto, um T0 não dá para si. Um T0. Não dá para si um T0zinho. Mais um bocadinho vou para sem-abrigo, não é? Vou para baixo da ponte. Um T0, não, depois do T0 vem a cave, não é? Porque fica lá embaixo, abaixo do Porto, isso aí não há nada a fazer. Há o menos um, é o chamado menos um. Mas isto para que... Não, as profecias não.
Entendo que há uma coisa que é óbvia. O Sporting está a perder o gás, é óbvio, porque em 12 pontos fez 6. Por isso, se de 4 em 4 jogos isto acontecer, o Porto é campeão, não é? Numa lógica normal. E o Porto, o Porto tem dificuldades, de facto, tem dificuldades em chegar à baliza, em concretizar o golo. Eu, aliás, na minha profecia, na minha previsão desta semana de Toto Record, eu dizia que o Porto ganhava por 1-0 e ganhou 1-0. O Carlos Barbosa da Cruz estava mais confiante, achava que o Sporting ganhava por 2-0 e teve a perder, mas foi por 2-0. Mas pronto, é a diferença do entusiasmo das pessoas e da realidade dos factos. E de facto, a realidade dos factos é este: o Sporting não está num bom momento. Não está, de facto, num bom momento. E o Porto está mais sólido. Depois da Liga dos Campeões, que até podia ter ido abaixo, não, o Porto entendeu que aqueles jogos com a Liga dos Campeões, sempre disse isso, aqueles jogos contra o Chelsea, eles podiam ter passado o Chelsea. E acharam que era isso que eu dizia que o Sérgio Conceição podia fazer aos jogadores de Porto. Quem chega aqui e quem se bate olhos nos olhos com o Chelsea pode ganhar os jogos que lhe faltam até ao fim, os 8 jogos na altura que lhe faltavam até ao fim. E acho que o Porto está exatamente com essa mentalidade. Sem medo, procurando com paciência a baliza, que hoje foi um jogo de muita paciência, de muita competência e de acerto no último terço, como é evidente. Carlos, concorda que o Sporting de facto está a atravessar o pior momento da época, certo que ainda, e sempre ressalvando que ainda não tem derrotas para o campeonato, mas em nível exibicional está a sentir dificuldades que não sentia antes? Andréia, eu sobretudo entendo que houve jogos ao Sporting que correram mal. O jogo do Belenenses correu, é um jogo que o Sporting podia e devia ter ganho. E que correu mal, independentemente do Sporting não ter jogado como as minhas previsões no Toto Record, onde, apesar de tudo, ainda vou bastante à frente do Nuno Encarnação. Mas quem é que tem o título do Toto Record? Carlos, desculpe lá, quem é que é o homem do título ainda? Em exercício. Mas pronto, como em tudo na vida, o homem do título naturalmente passará o testemunho aos vindouros. E, portanto, falando a sério, ou falando mais a sério, porque nós falamos sempre a sério aqui na Liga de Ouro, é evidente que o Sporting complicou aquilo que não sendo fácil, digamos, se apresentava mais risonho. Eu não nego isso e, portanto, o Sporting tem que encarar essa situação com toda a responsabilidade e com todo o realismo e, portanto, deixar-se de tremideiras, deixar-se de ansiedades e jogar ao nível que jogou, que tem jogado, que jogou no campeonato. Independentemente disto, como a Andréia sublinhou, o Sporting, independentemente do resultado final, terá sempre feito um grande campeonato. E isto é que é preciso sempre sublinhar, tendo em conta a dispersão dos meios, tendo em conta as expectativas. Isto não é um discurso resignado, antes pelo contrário, eu continuo completamente esperançado. É um sinal, é um sinal que já não é o primeiro sportinguista, isto já é um adeus, e depois do adeus já é com o lencinho branco, já é assim que é um discurso com o lencinho branco. Eu serei o último sportinguista a perder a fé, o último, e portanto compete ao Sporting encarar os jogos com a serenidade e a maturidade que se impõe. Portanto, neste momento, a fórmula para o Sporting é ganhar ou ganhar. E isso, vamos ver se é competente para isso. Samuel Cabrestano, olhando para o calendário dos grandes, o Benfica até pode ser, em última análise, a equipa que pode decidir o campeão. Vai ainda receber o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Nesse cenário, a quem entregaria o título se dependesse de si? Não. Ao Benfica. Ao Benfica. Eu, para mim, eu não posso, não tiro o esforço quer do Porto, quer do Sporting. O que eu acho é que o Porto é uma equipa mais madura, mais maturidade. Porque o Sporting tem muita rapaziada nova e com menos experiência destas andanças, de luta pelo título, não é? Porque isto é um stress terrível. E por isso penso que o Porto, embora tenha menos 4 pontos que o Sporting, e 4 pontos são 4 pontos, 2 empates pelo menos, eu não sei, entre os dois, quem é que tem gol average entre si? E Porto Sporting. Por acaso não sei. Por acaso também não me lembro. Não reparei. Mas é importante. Bom, mas seja como seja, é assim. Quem vê... Terá o Porto, porque em Alvalade do empate foi um golo e foi 0-0 no Dragão. 2 golos. Pois então, golos fora valem a dobrar? 2 golos em Alvalade. Portanto, o Porto tem vantagem no jogo. No confronto direto. Isso é uma vantagem, simplificativa.
Em caso de empate no fim. Agora, quem viu o Porto jogar e o Sporting jogar neste momento, se é verdade que o Sporting não está a jogar bem, o Porto também não, quem viu hoje o Porto só ganhou de Bamburro. Como o Sporting ganhou ao Belenenses de Bamburro. O Sr. Carlos Rosa da Cruz diz que o Sporting não teve sorte com Ontem foi a estrelinha. Ontem foi uma estrelinha. Não teve sorte com o Belenenses. Quer dizer, mas aos 83 minutos está a perder 2-0. E em 8 minutos, em 7 mais com menos compensação, faz 2 golos, um dos quais de penalti que existiu, na minha opinião também, mas aos 90 mais 5. Isto não é sorte, isto é estrelinha, isto é uma constelação. Isto é ter de ir a Fátima, não é o que percebe? Ter de ir a Fátima a pé, do hoje já devia estar a caminho de Fátima, mas não está. Eu acho que o Sporting não está a jogar nada nem o Porto. E ambos têm tido a sorte deles. Aconteceu um acidente astronómico muito peculiar em Alvalade ontem, porque houve um eclipse parcial da estrelinha entre os 44 minutos, a altura em que o João Mário falhou um penalti que não costuma falhar. Foi a primeira vez que eu vi o João Mário falhar um penalti. Depois aquele brinde, e a diferença é que ao Porto oferecem os golos e o Sporting, se calhar imbuído ainda do espírito. O Sporting oferece 2 penaltis para ver se marca a segunda. É verdade. O Sporting ofereceu o segundo golo ao Belenenses. E, portanto, houve um eclipse total da dita estrelinha. Não falo no eclipse. Quem ofereceu o segundo golo ao Belenenses foi um erro do mesmo guarda-redes que na jornada anterior tinha feito o Sporting um clube que ganha um jogo por causa dele. Exatamente. Os heroísmos em futebol duram uma semana, como sabe. Está bem, eu sei. E, portanto, passa-se de herói a vilão com uma facilidade muito grande. O problema aqui que se coloca é que, com uma conjugação astral notável, efetivamente a estrelinha reapareceu nos últimos minutos em que o Sporting fez pela vida, mas, como é óbvio, teve sorte, não mentiria se não dissesse isso. Agora, vamos esperar, vamos ver se estão, como digo, o Sporting tem que ser competente para encarar com maturidade, com seriedade e sem termideiras esta reta final. Não embarco nos triunfalismos do Nuno Encarnação, que é curioso. O triunfalismo, quem o ouça parece que vai à frente. Há umas jornadas atrás estava tão contente pelo Marquês já estava tão confiante, dizer não, o Sporting vai ser campeão e tal. O Nuno Encarnação tem muitos anos. Dizer que já há uma primeira reação de Sérgio Conceição. Criticou o vídeo-árbitro deste encontro, talvez por um lance que acontece já na reta final do encontro, que motivou protestos do Futebol Clube do Porto. A bola toca no braço de Momine depois de um remate de Francisco Conceição. No entanto, o árbitro considera que não houve infração do defesa, o mesmo terá sido o entendimento do vídeo-árbitro. Vítor Pinto, ficou um penalti por assinalar? Em relação a lances de braços, até há 2, mas a diferença de interpretação que houve nestes lances é que, por exemplo, em Alvalade o Petit defendia que não seria penalti, e por acaso até era, porque não se podia cortar o braço ao Tiago Gaio, salvo erro. Neste caso, o árbitro teve maior compreensão e o VAR também, porque realmente concordaram que não se poderia cortar os braços aos jogadores de Vitória. Sobretudo este lance, creio que é mais protestado, porque há claramente, no momento em que há o toque na bola, e os doutores e o Sr. Capitano vão comentar, há claramente um gesto com o braço direito do Momine que desvia a bola. Portanto, creio que há aqui poucas dúvidas, e este sim, escusam-nos vir dizer que isto não é um lance de VAR, é um lance de VAR, sim senhor, e creio que aqui o árbitro pode claramente ser ludibriado ou não ter noção em concreto daquilo que se passou, mas o VAR obviamente tem que intervir neste lance, porque há de facto no momento decisivo do toque do braço com a bola, há um movimento do Momine. Mas também é preciso frisar que o jogo já estava 1-0, não é propriamente um lance como o do Sporting Belenenses, seja como for. Já calculava que o Sérgio Conceição iria dizer alguma coisa sobre isto, e não é por ter sido o filho dele, Francisco, a rematar, é porque simplesmente é muito parecido com o lance anterior, mas neste caso houve outra interpretação. Já agora dizer que o árbitro foi Tiago Martins, o vídeo-árbitro Rui Costa, ficou por assinalar um penalti, Nuno. Eu não faço a coisa por menos, ficaram por assinalar 2. Os tais 2 que em Alvalade são fáceis de assinalar. Aqui eu diria que é um ombro nalti e uma mão o campeão dos penaltis. Não, este é um ombro nalti e uma mão nalti, porque só estamos a ver o ombro nalti. Agora falta a mão nalti, que é quando ele mete a mãozinha e há um outro penalti. É do jogador que está no chão. Resta um lance aos 63 minutos com Sérgio Oliveira. Exatamente, com o Sérgio Oliveira. Em que a bola bate na mão, ou a mão trava a bola, eu acho que é mais por aí. Por isso, acho que há aqui 2 penaltis claros que se podiam assinalar.
na sequência de Alvalade, porque em Alvalade é fácil assinalar os penaltis, aqui é muito difícil. Não sei se o Estádio do Dragão tem alguma coisa a mais que não se conseguem assinalar penaltis desta envergadura. Quer dizer, isto toda a gente vê. Não vale a pena estar a dizer que ninguém vê, não. Isto toda a gente vê. Andreia, posso intervir? Força. Quanto mais não seja em defesa da honra, porque o Nuno, pelos anos que passou na política, tem uma arte especial de iludir a realidade, não é? Que eu muito admiro, não é? A realidade é outra. Os penaltis em Alvalade, todos os comentadores, mesmo aqueles que normalmente são mais reticentes em admitir que há penaltis em Alvalade, reconhecem que os penaltis foram mesmo penaltis. E eu devo dizer que até o penalti cometido sobre o Nuno Mendes, aquele que o João Mário falhou, foi difícil de ver. Segundo ponto que eu acho que é realmente irónico, que é o Nuno Encarnação, eu acho que é o momento alto da noite, é o Nuno Encarnação a queixar-se que não marcam penaltis a favor do Porto, porque a contabilidade... A contabilidade dos penaltis neste campeonato diz exatamente o contrário. Sem inveja, Carlos, sem inveja. Tem mais penaltis a seu favor que o Benfica e o Sporting juntos, e acho que se podia pôr mais 2 ou 3 clubes que vai tão à frente. Efetivamente, Nuno, se você quer ir à frente em alguma coisa, vai destacado à frente. O Porto vai destacado à frente no número de penaltis de que foi beneficiado. Porque são legítimos, são penaltis legítimos. Vamos olhar também para o momento aos 63 minutos. Olha a mão na alta. Reportávamos há pouco. A bola acaba por ir à mão de André Amar, num lance com Sérgio Oliveira. O árbitro considerou que o jogador do Vitória de Guimarães não cometeu qualquer infração. José Manuel Capristano, olhando para este lance e para o anterior, o Futebol Clube do Porto tem razões para ter queixas da arbitragem? Vamos ver, o que eu acho é o seguinte, acho duas coisas. A primeira é que os treinadores, não é só do Porto, mas as pessoas só se queixam quando nos atingem eles. Parafraseando agora o Dr. Carlos Barbosa da Cruz, se a gente for ver bem o ranking dos penaltis, o Porto tem 13, o Sporting tem 5 ou 6, e o Benfica tem 1. Já tem 1, não é mau. Pois tem 1, mas também. Mas a mais a disparidade. Numa equipa que tem um grande pendor atacante como o Benfica, tem um penalti a favor. O Porto tem 13 e o Sport tem 5 ou 6. Quer dizer, portanto, falarem especificamente neste jogo, que era o Porto, o Sporting relativamente ao Porto, não quer dizer que neste jogo o Porto não possa ter, eu estou a ver agora aqui, eu tinha visto. Este lance parecia a penalti. Foi com a mão, embora ele não pode pôr a mão no bolso. Não pode pôr a mão no bolso. Mas também não pode pôr. É verdade. Eu admito que fosse penalti. Claro. Mas o que eu acho estranho. Olha para aquilo. É por isso que as pessoas perdem a credibilidade. Porque eu nunca vi um treinador ou um diretor, ou seja, quem for, dizer assim: hoje fomos beneficiados. Se li isto alguma vez, não me lembro. Mas sempre que lhes toca a eles o prejuízo, pumba, fazem logo uma conferência de imprensa e um tamanho, um razoável especial, porque eu acho que todos têm sido beneficiados, todos são prejudicados. Sendo que o Porto e o Sporting, neste ano, basta ver o currículo, 15 penaltis, 13 penaltis um, 5 ou 6 outro, e o Benfica tem um, quer dizer, é um disparate equiparar o Benfica ao Porto ou ao Sporting em termos de arbitragens, é uma coisa escandalosa. Vitor Pinto, tem razão Sérgio Conceição em realçar o papel do VAR neste jogo? Realçar pela negativa? Há uma coisa muito mais importante que tem que ser frisada, que é aquilo, a conclusão é que vamos chegar neste painel da quinta-feira, é um painel muito especial, portanto, entre todos, vamos chegar a uma conclusão. Daqui até ao final da época, os árbitros têm que marcar corretamente os lances que forem evidentes e devem ser marcados, ou os árbitros devem levar uma agendinha e ver quantos penaltis foram marcados para trás ao longo das outras 26 ou 27 jornadas e decidir em função disso. Porque o Futebol do Porto ter um penalti ou 10, ou o Benfica ter 1 ou 10, não faz diferença nenhuma. Se o Benfica tivesse que ter um penalti a favor em Portimão, tinha que ser marcado. O Sporting teve 2 penaltis a favor contra o Belenenses e foram marcados, e bem. E o Futebol do Porto hoje tem 2 lances, pelo menos um deles, claro, mas acho que são os 2, devia ter sido marcado penalti e teriam sido bem marcados. E é só isso que os árbitros têm que se concentrar em apitar bem em todas as jornadas, sobretudo nas próximas jornadas que vão ser decisivas. Aí está a portagem, André Candeias. Aí está a portagem. Vamos ver se Paulo Futre vai incluir este jogo na portagem. Força. Só que o senhor está a dizer, está a falar muito bem. O senhor está a falar muito bem, mas porquê é que o Sporting tem tantos pontos de avanço, depois o Porto e o Benfica menos? É exatamente pelos 13 penaltis para um lado, 5 para o outro e 1 para o outro.
É que agora o senhor diz assim, agora daqui para a frente é que os árbitros têm que levar isto a sério e agora é que são as jornadas fatais. Então e as anteriores, não contam? Porquê é que o Benfica está tão atrás? Senhor Vítor, por favor. Eu compreendo o que o senhor está a dizer. Dos 13 penaltis do Porto, do Futebol do Porto, como você sabe, houve 2 que não entraram, houve outros 2 que foi em jogos que o Futebol do Porto não ganhou. Seja como for, é uma quantidade muito superior à dos adversários, perfeitamente. Agora, nem o Benfica pode ser especialmente favorecido, nem prejudicado pelos penaltis de tempo para trás, que é isso que estou a frisar, nem os árbitros podem deixar de marcar penaltis ou não marcar a partir de agora. Eu só estou a dizer isto por uma razão, Sr. Capistano. Porque você, perante estes lances que são claros, não há problema nenhum em dizer que isto é falta, como ontem o Sporting eram falta os 2 lances. Não há nada a dizer. Portanto, se estes 2 lances deviam ter sido marcados e, por exemplo, o Futebol do Porto ter tido um jogo mais tranquilo ou muito mais tranquilo em função disso, é só dizer isso, não há problema nenhum. Não é estar perante 2 lances claros de um rival, seja ele Sporting, Futebol do Porto ou Benfica, estar a dizer, mas atenção, porque já foram marcados 13. Aquilo que vai acontecer daqui até ao final da época... Daqui até ao final da época vai marcar a credibilidade do campeonato. E aquilo que eu estou preocupado... Os árbitros não podem agora beneficiarem uns porque prejudicaram ontem. Claro, obviamente. Não. Obviamente é igual. Não passa Sr. Capistano, os maiores erros, os erros praticamente os 2 únicos, para não dizer os maiores erros, em lances de penalti favoráveis ao Futebol Clube do Porto, e creio que há consciência em relação a isso, foi nos jogos com o Paços Ferreira e com o Marítimo. Foi inacreditável. Mas, apesar desses erros grosseiros, o Futebol Clube do Porto não ganhou esses jogos. E a partir daí, há evidentemente situações de erros dos árbitros em todas as jornadas. Nós discutimos aqui. Aquilo que me preocupa é, na fase crítica do campeonato, vamos desculpabilizar eventuais erros que aconteçam com o que ficou para trás. Eu não estou a falar de pontos. O que você disse tem razão, Sr. Capistano. É evidentemente que o campeonato está como está, é fruto do que se passou para trás. Agora, a atuação dos árbitros deve ser sempre igual. A atuação do vídeo-árbitro deve ser sempre igual. E em lances iguais deve ser da mesma maneira. Só isso. Mas ouça, eu fui só responder à Andréia, que me perguntou, e eu disse, a propósito, Sérgio Conceição está a denunciar a arbitragem de hoje. Eu disse, ele e os outros só se queixam quando é contra eles. Foi o que eu disse. É verdade. Esta conversa tem a ver só com isso. Por falar em queixas, também o Portimonense queixou-se de um lance em que acha que o árbitro e o vídeo-árbitro não estiveram bem. É este, o do 2-1 para o Benfica, o golo de Darwin. Dizem os homens de Portimão que Darwin atinge com o cotovelo a cara de Maurício e que por isso este lance deveria ter sido invalidado pela equipa de arbitragem. Vítor Pinto, têm razão os homens de Portimão? Se mostrares o ângulo, que é o melhor ângulo, que mais uma vez, lamentavelmente, a cadeia de televisão que transmite o jogo é esta situação. Há claramente aqui uma falta do Darwin, não há nada a dizer. Portanto, a partir do momento que vemos o ângulo correto, e é o ângulo que o vídeo-árbitro também vê, e vemos a cotovelada que o Darwin dá ao Lucas, salvo erro, a partir daí não há dúvida nenhuma que há uma falta. Desculpa, é o Lucas ou o Maurício? Maurício, exatamente. Os 2 estavam no lance. Não há problema nenhum, é um lance claro, o árbitro tinha que assinalar a falta, o vídeo-árbitro tinha que assinalar a falta, o Sr. Artur Soares Dias não viu, não há problema nenhum, não há que ter medo de apontar erros ao Sr. Artur Soares Dias, portanto é só avisá-lo, atenção, com uma cotovelada na cara do jogador portimonense, e que creio que teria sido essa a postura correta por parte do vídeo-árbitro. De acordo, José Manuel Capristano? Este gol devia ter sido anulado ou acha que o lance... Não tenho nenhum rebuço em considerar que o Darwin, ao disputar o lance, com o braço direito, toca na cara do outro jogador do Portimonense, não sei o nome. Isso, não tenho nenhum rebuço em dizer isto, mas sabe que há coisas curiosas. É que ouvir a Sport TV no Portimonense Benfica, cheguei à conclusão no fim que foi o Portimonense que ganhou 5-1 ao Benfica. Eu estou a atacar os redatores, aqueles que... Por isso é que o Artur Jorge, que toda a gente sabe quem é, foi um treinador do Porto e jogador do Benfica, o Artur Jorge decidia, disse em público, via os jogos, mas tirava o som. Porque realmente são de tal maneira tendenciosos que eu digo assim, quer ver que o Benfica perdeu 5-1 e afinal ganhou? Agora, que este lance, visto assim, repetido e não sei o quê, parece que ele realmente... Sr. Capistano, este lance, mesmo sem som, é um escândalo. Não, está bem, mas tire-lhe agora o som, olha, sem som. Não é um escândalo, Sr. Doutor. Não tem visto coisas análogas no futebol? Não. Olha, o Vertonghen, de braços abertos, tem um penalti clamoroso que não... Olha, veja bem o pancadão que este jogador, que o grande Darwin dá no defesa... Olha, jogou muito bem hoje quando entrou. Pois jogou, então, mas assim também eu. Assim foi. Assim também eu olho para ali. Está bem, afastar o concorrente. Mas não vale a pena, tem azia que o Benfica está muito atrás. Também eu estou-lhe a dizer, também vi agora, há bocadinho. Olha, levar uma destas.
Carlos Barbosa da Cruz, Maurício fica inclusive a sangrar após esta cotovelada, podemos assim dizer, de Darwin. Merecia por isso mesmo, até pelo aparato, uma análise talvez mais cuidada por parte da equipa de arbitragem? Andréia, eu não vi o jogo do Benfica, peço muita desculpa ao seu capistrano, mas jogos às 7 da tarde para mim são fatais e eu ainda não consigo viver. Para não ter não fazerem nada, tem que haver alguns trabalhos. Não é acesso a hora a ver os jogos? Eu não consigo ser comentador desportivo profissional, embora muito gostasse. Portanto, estou a ver o lance pela primeira vez. Olha aqui. Efetivamente. Então, se não viu, Carlos, só para contextualizar a minha pergunta, após o gol de Darwin, enquanto o Benfica festejava, Maurício estava no chão a sangrar e era visível o sangue do jogador. Vimos a violência com que foi atingido. Por isso mesmo, poderia, de alguma forma, o vídeo-árbitro ter chamado o árbitro do encontro, Artur Soares Dias, para ver as imagens? Sabe que eu não tenho grandes recordações do Sr. Artur Soares Dias como VAR. Ainda tenho atravessado aquele golo que ele decide aconselhar. Mas o Soares Dias foi o árbitro do encontro, Carlos. O VAR é o Miguel, não é? O VAR foi o Miguel. O VAR foi o Miguel. Pronto, peço desculpa. Isso não implica que eu ainda tenha azia relativamente àquele golo anulado ao Coates em Famalicão, em que Soares Dias era VAR. Acho que claramente isto merecia uma revisão. A propósito, eu gostaria de dizer o seguinte, para tirar aqui algumas achas para a fogueira que acho que está na altura. Para mim, o único erro substancial com efeito direto e imediato na competição entre os 4 clubes para o campeonato, o mais flagrante foi aquela expulsão do Fran Sérgio, feita pelo Sr. João Pinheiro no jogo contra o Braga, do Benfica Braga, que claramente condicionou o resultado. Esse, para mim, foi o erro mais crasso, mais evidente e com efeitos com impacto mais imediato. Todos os outros são erros, quase que diria, menores relativamente ao que foi, na altura, um enorme exagero disciplinar. Quanto a este, pois, olha, não sei, Soares Dias eventualmente não reparou, isto não retira nada à sua alegada competência, que eu tenho alguma dificuldade em reconhecer. Qualquer árbitro de segunda categoria veria, quanto mais não fosse pelas consequências, não é, que este gol tinha sido precedido de uma falta grosseira, não é? Muito bem, daqui a pouco relembrar que vamos ouvir ainda Sérgio Conceição na análise da vitória do Futebol Clube do Porto por 1-0 frente ao Vitória de Guimarães. Sobre este lance de Darwin, Vítor Pinto, parece-te que de facto deveria ter havido outra leitura por parte da equipa de arbitragem, nomeadamente, calculo que Artur Soares Dias, de uma perspectiva das costas dos jogadores, seja difícil entender este lance, mas para Hugo Miguel deveria ter pelo menos convidado Artur Soares Dias a ver as imagens? André, é muito simples. Quando o Sr. Hugo Miguel for o VAR, for vídeo-árbitro, é preciso um vídeo-árbitro do vídeo-árbitro, porque todos nos lembramos do Passos Ferreira Benfica, a entrada brutal do Stefano Eustáquio sobre o Weigl, foi infeliz, não foi intencional, mas foi muito dura sobre o Weigl, e o Sr. Hugo Miguel deu cartão amarelo. Deu cartão amarelo ao Stefano Eustáquio, teve que ser alertado pelo vídeo-árbitro para expulsar o jogador. No Taremi do Otamendi, e o Hugo Miguel era o árbitro, não era o... Não, o Hugo Miguel era o VAR nesse jogo. Era o VAR, o seu Luís Godinho também só deu cartão amarelo e o Sr. Hugo Miguel chamou-lhe a atenção. E agora, no jogo com o Passos Ferreira, estando ele em campo, não foi capaz, nem sequer com o erro que ele teve que corrigir ao Luís Godinho, mas cometeu o mesmo erro de só dar cartão amarelo. E agora, mais uma vez, vê um lance deste e não intervém. Porquê é que isto é grave? Para todos os elementos do painel, o André e quem nos está a ouvir. Porque na última intervenção que o Conselho de Arbitragem teve junto dos árbitros, foi muito claro a dizer que era preciso sancionar os lances de expulsão que não estavam a ser sancionados. Para dar o exemplo do caso do Weigl. Tinha que haver maior rigor nesses lances. E deu um grande conselho ao VAR, dando como exemplo a atuação do Sr. Vítor Ferreira como vídeo-árbitro no Futebol do Porto Boa Vista, que descobriu a mão do Evan Nilsson, que mais ninguém tinha visto durante o jogo, mas o VAR conseguiu ver. E o conselho que foi dado aos vídeo-árbitros foi: sejam desconfiados, vejam os lances, não há problema se demorarem mais um bocadinho, é mais importante que tomem uma boa decisão. Perante isto, vendo as imagens todos vimos, do central do Portimonense com a boca cheia de sangue, de certeza que o Sr. Hugo Miguel que foi rever a jogada.
Não se trata de ter ido para o hospital ou não, olha, eu não queria levar aquela cotovelada na cara, isso posso lhe garantir. Se eu ia para o hospital ou não, olha, provavelmente eu ia. Mas não é isso que está em causa. Está em causa que há uma falta. E havendo uma falta, é impossível que o Sr. Miguel não tenha visto só isso. Certeza, não é? Você com os óculos partidos ficava com certeza, não é? Sim, absolutamente. Pelo amor de Deus, Dr. Carlos Barbosa Cruz. Agora, independentemente das consequências, as consequências, a Andreia falou nisso, da boca com sangue, porque isso chama a atenção que algo de anormal se terá passado no lance. Mas é única e simplesmente uma falta. É evidente que não há motivo nenhum para expulsar o Darwin aqui neste lance. Há simplesmente uma situação em que há uma falta e tinha que ser analisado pelo vídeo-árbitro e perante o ângulo que depois conseguimos todos ver, não é possível que um árbitro de primeira categoria do futebol português, de topo, daqueles que são mais valorizados do Conselho de Arbitragem, vendo um lance daqueles, possa achar que não há falta. Não consigo entender. E para validar um golo, não é? Não se esquecer, para validar um golo tem que se ver a jogada desde o seu início. Como é que é possível exatamente. não se ver esta última parte da jogada? Como é que é possível? Mas isto pode ser válido, isto pode ser válido para lances a favor do Benfica também. Aquilo que foi pedido aos árbitros e aos vídeo-árbitros, sobretudo aos vídeo-árbitros, e agora para a reta final do campeonato, ainda mais importante é que o Sr. Fontelas Gomes e a equipa do Conselho de Arbitragem frisem essa mensagem, demorem mais um bocadinho, sejam desconfiados, procurem o que é que se passa. Porquê é que eu falo dos desconfiados, Porquê é que eu falo dos desconfiados? Só um jogador com sangue na boca, alguma coisa se passou, vai só isso. Mais o Miguel. Isso é que eu sou desconfiado. Ele já começa a ter um currículo invejável. Eu começo a ter muita esperança nos árbitros franceses que nos vão visitar no próxima época. Finalmente o Conselho de Arbitragem, após manter meses de suspense, libertou a informação que os árbitros estrangeiros que vêm arbitrar. Sobre isso, o Benfica teve essa ideia de virar os estrangeiros, que é o Carme e a Trindade. Agora já está tudo de acordo. Inclusive multado. Foi multado o Benfica, foi multado. Em 2017 também. Não é claro que eu disse isso. São essas informações. Vamos nos centrar também no jogo do Benfica. O Benfica vence por 5-1, José Manuel Capistrano. Uma primeira parte que não foi muito bem conseguida por parte das duas equipas. O Portimonense consegue surpreender com o gol de Beto. O Benfica responde já perto do intervalo. Mas foi um jogo na primeira parte onde assistimos até algumas discussões entre os jogadores do Benfica que pareciam não estar a entender-se. E na segunda o Benfica parte para uma grande exibição. Mais uma vez, Seferovic em destaque, é incontornavelmente neste momento o jogador em melhor forma no Benfica? Não, acho que o Benfica hoje, ao contrário do que a Andréia está a dizer, e com todo o respeito pela sua opinião... José Manuel Capistrano, desta vez caiu-lhe assim, vou ter que o interromper. Sérgio Conceição vai fazer a análise à vitória do Futebol Clube do Porto. Imprensa, após este Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube, podemos começar ali com a Ana ou com o João. Força. Olá, boa noite, Sérgio. Ana Barros, estamos em direto na RTP3. O início do jogo não correu muito bem ao Porto, não propriamente pelas dificuldades ou por grandes oportunidades que o adversário estivesse a provocar, mas porque a equipa estava com alguma dificuldade em controlar a bola. O que é que foi preciso mudar ao intervalo, dizer aos jogadores para que na segunda parte se visse esta mudança tão evidente na sua equipa? E queria pedir-lhe também uma análise àquele que foi o trabalho da equipa de arbitragem, nomeadamente naquele último lance que envolve o Francisco Conceição, em que o Porto fica a pedir penalti. Boa noite. Eu acho que não tivemos muito bem na primeira parte, tivemos alguma dificuldade. Acho que dando e percebendo que o Vitória baixou muito na sua equipa, era preciso sermos inteligentes naquilo que era a ocupação de espaço no nosso meio campo ofensivo. Era preciso uma paciência com bola e não a tivemos. Acho que muita gente nesse início de construção, muita gente baixa, pouca gente dentro daquilo que era o bloco da equipa adversária. Chegávamos algumas vezes aos corredores laterais, mas com pouca qualidade. Falo também de situações de cruzamento. No fundo, a nossa ocupação de espaço, em termos ofensivos, não só por dentro como nos corredores laterais, não foi a melhor. Tivemos alguma dificuldade em criar situações de perigo. Também percebendo que em termos defensivos estivemos sempre atentos, tirando ali um lance aos 8 minutos, onde o Otávio fecha bem ao segundo poste. Nesse sentido não houve grande perigo. Agora tínhamos que fazer muito mais
se queríamos ganhar o jogo e criar situações de perigo ao adversário. E foi aquilo que fizemos, completamente diferente, com uma dinâmica diferente, mais gente a querer bola, mais mobilidade, mais trocas posicionais, mais jogo exterior, jogo interior, pouco espaço para a profundidade, mas também conseguimos movimentos muito interessantes entre os centrais adversários. Criámos 6 ou 7 ocasiões que podíamos ter feito golo mais uma vez volto a referir, e agora entrocando na sua segunda questão, acho que há no mínimo 3 lances muito duvidosos, duvidosos, para mim não há dúvida nenhuma, que são penalti. E que estamos num momento importante e que as 3 equipas têm que estar ao seu melhor nível para que o campeonato seja decidido só, único e exclusivamente dentro das 4 linhas, pelos jogadores e pela qualidade dos seus jogadores. Rei. Olá Sérgio, muito boa noite. António Reis, considerando que a pressão dos grandes momentos tem sido há décadas o habitat natural do Futebol Clube do Porto, se acha que isso pode ser uma grande vantagem em relação ao Sporting no que falta ainda a jogar de campeonato? A pressão é que é. É uma resposta simples da minha parte, mas quer dizer tudo. Nós queremos estar num clube como o Futebol Clube do Porto, temos de ter essa noção dessa pressão. Porque mesmo que o nosso rival tivesse ganho ontem, tínhamos a pressão hoje de ganhar e continuar a acreditar que era possível, ou que é possível ganhar o campeonato, dentre todas as dificuldades que temos, porque estamos atrás, o nosso rival é que vai à frente, está em vantagem e nós temos que fazer o nosso trabalho, focarmos e concentrarmos no nosso trabalho. Aquilo que eu sinto e aquilo que os jogadores sentem é que são pressionados diariamente para dar o máximo, para trabalhar no máximo. E é isso que nós fazemos. Força. Uma vez que o Porto está mais habituado a esses momentos, isso pode ser uma grande vantagem. Mas a história não joga. A história não joga. Quem vai lá para dentro são estes jogadores. A história é a que é, quando nós respeitamos e temos um orgulho enorme naquilo que é este peso, esta história de um clube histórico como o nosso. Mas nós temos que fazer pela vida lá dentro das 4 linhas, porque isso só não chega. Levarmos o símbolo do nosso clube lá para dentro não basta, é preciso mais do que isso. Por isso nós temos é que continuar a dar esse mesmo peso e a continuar a fazer história. E sim, depende daquilo que é o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa determinação e a nossa ambição no jogo. João. Boa noite, Sérgio. João Nápoles, TVI. Pedi-lhe que abordasse a importância que tem aproximar-se e ficar pela primeira vez em muito tempo mais próximo do primeiro do que do terceiro lugar. E também já agora, nos últimos 7 jogos, o Porto leva 7 vitórias para o campeonato. O Sporting, nos últimos 4, empatou 3. Acha que o Sporting está mais falível do que o Porto nesta fase do campeonato? Eu não tenho que comentar o rendimento das outras equipas. Nós temos que fazer o nosso trabalho, temos que olhar para as 6 finais que temos pela frente, para os 18 pontos em disputa e focar-nos só diariamente naquilo que é a preparação dos jogos, naquilo que é esse acreditar. Porque se nós estamos atrás é porque os outros foram mais competentes que nós e nós temos que ir à procura dessa desvantagem no fundo e diminuí-la ao máximo para chegar ao final em maio, 19 de maio, e podermos estar contentes com a revalidação do título. Isto é o cansaço. Oi. Mister, boa noite. Luís Rocha Rodrigues, 00. Gostava de lhe perguntar em relação ao rendimento de um dos seus jogadores. O Pep faz uma vez mais um jogo, diria quase irrepreensível. Ele surge em termos de rendimento, normalmente nas boas fases da equipa, em termos defensivos. O Sérgio também já tem uns bons anos do Futebol do Porto. Onde é que se situa já o Pep aqui na galeria dos notáveis também do Futebol do Porto? Tenho uns bons anos, gostei dessa. Não, ouça, o Pep, eu tenho um prazer enorme em treinar. Acho que é o jogador, mesmo os colegas que tive, e foram muitos em muitos clubes, penso que é o jogador mais competitivo, mais profissional que eu trabalhei.
É inacreditável a vontade que ele tem. É o primeiro a aparecer no Olival, é dos últimos a sair. Tem uma mentalidade dentro daquilo que eu conheci aqui de grandíssimos jogadores. Eu penso que ele está num lote muito restrito de grandíssimos campeões que representaram este clube e que são isto. O Porto é isto, a mística é isto, é o Pepe. Ok? Tá? Muito obrigado. Declarações de Sérgio Conceição na análise à vitória do Futebol Clube do Porto. Queixa-se de 3 penaltis no entendimento do técnico do Futebol Clube do Porto que terão ficado por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto. Nuno, falámos de 2, qual é que será o terceiro? Não sei. Sérgio Conceição. Eu confesso, não sei qual é o terceiro episódio desta saga do VAR que não atua. Mas se ele diz que são 3, muito bem. Muito bem, então vamos ver 4 possíveis lances para penalti neste encontro. Aos 33 minutos, Corona cai na área, mas o árbitro manda seguir. O mexicano fica queixoso depois de um lance disputado com Sacco. O extremo teve mesmo de ser assistido. Ainda assim, o árbitro considera que não houve falta do jogador do Vitória de Guimarães. Este é um dos lances ao qual Sérgio Conceição se pode ter referido. Também aos 53 minutos, protestos. Marega queixou-se de uma falta de Muminho, defesa do Vitória de Guimarães, colocou o braço esquerdo na cara do avançado dentro da área, mas o árbitro considerou que não existiu falta sobre Marega. Aos 63 minutos, o Futebol Clube do Porto fica novamente a pedir penalti. A bola acaba por ir à mão de André Amar, no lance com Sérgio Oliveira. O árbitro considerou que o jogador do Vitória de Guimarães não cometeu qualquer infração. Por fim, quase a acabar a partida, há um novo lance que motiva protestos do Futebol Clube do Porto. A bola toca no braço de Muminho, depois de um remate de Francisco Conceição. No entanto, o árbitro considera também aqui que não houve infração do defesa. Nuno Encarnação, vistos estes 4 possíveis